Olá amigos, eu sou o professor e terapeuta Felipe e hoje venho apresentar para vocês o meu mais novo trabalho, o livro e agenda terapêutica Rainha Sem Rei. É um livro e agenda terapêutica para ajudar no fortalecimento emocional de homens e mulheres. No nosso livro temos perguntas reflexivas e também ensinamentos transformadores, que para os dias atuais têm sido cada vez mais necessários no nosso equilíbrio emocional e psicológico. Pode ser adquirido na internet, pode ser adquirido nas principais e melhores livrarias do Brasil. Na internet basta digitar livro Rainha Sem Rei. E também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje o programa está sensacional porque temos aqui uma pessoa muito cativante e inspiradora. Elaine Martins, muito bom querido, sempre quanto te ver, tempo, bom verdade. te ver, bom te encontrar. A gente fala, mas não encontra pessoalmente. É verdade. Elaine, você já é muito conhecida dos internautas, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória profissional. Sim. A minha curiosidade é entre humanas, exatas e biológicas. Em que momento que você decidiu ir pela área de humanas? Né? O que te despertou, alguma coisa assim? Tá bem, tá joia, obrigada. Bom, eu desde cedo queria ser professora e acabei me formando em psicologia. Mas pensa que no primeiro ano de psicologia eu já estava casada e com filho. Então, fiz aquela formação, não parei, mas continuei. Saí da faculdade trabalhando na área clínica, com supervisoras e tudo, com a supervisão e tudo mais, e também estagiando em empresa, que sempre foi a minha paixão, compartilhar ainda mais as informações, né? Quando eu comecei a trabalhar em empresa, eu tive logo a oportunidade de ser efetivada numa multinacional. E quando se fala de multinacional, se tem uma probabilidade de ampliar muito o seu aprendizado, né? Eu aprendi muito naquela empresa que fez parte da minha vida muito importante, e durante todos esses anos trabalhando no mundo corporativo, eu fui fazer pós, MBA, crescendo, me desenvolvendo, até que uma hora eu falei assim, eu quero socializar essa informação, né? Eu quero que esse aprendizado que eu tive também possa ser passado para outras pessoas. Muito bom. Porque foi uma chance muito importante, né? Conhecer tantas pessoas importantes, palestrantes, pessoas que estavam tão ligadas ao desenvolvimento humano, né? Conhecer sobre comportamentos. Sempre tive curiosidade e é uma curiosidade mesmo, né? Esse interesse de saber o porquê dos comportamentos, o que está por trás, e tive a chance de ir conhecendo muito sobre os estilos. Maravilha. Ô, Elaine, chegava a intrigar para você, assim, as pessoas que tinham um currículo maravilhoso, né? Tecnicamente eram muito bons, mas muitas vezes eram dispensados pelo comportamental. Intrigava para você no começo? Nossa, demais, né? E o quanto que muitas pessoas boas, talentosas, até professores, né, Kendi? Nós que temos essa questão da vida acadêmica, a gente sabe quantos professores com um conhecimento vasto, a gente sabe que pode beber dali, né, daquela fonte, mas ele não tem a didática, não tem a maneira de transmitir o passado. Né? Então isso sempre me intrigou, sempre quis buscar e ajudar, né? O quanto que pessoas hoje, esse é um tema que eu trabalho bastante nas organizações, sobre apresentações, palestras, quanto o profissional está sofrendo hoje, porque ele vai conduzir uma reunião, ou ele vai ter que vender um projeto para um diretor, ele não dorme à noite, ele tem dor de barriga, treme, dá branco, o quanto isso limita a vida profissional. Legal. E queria que você comentasse teu primeiro projetinho aqui. Tá bom. Porque ele é bem nessa parte aí do autoconhecimento. Do autoconhecimento, né? Assim, do comportamental da pessoa. É verdade. As habilidades que ele tem que ter. É verdade. Conta um pouquinho. Esse aqui é o Persona é Você, talvez alguns de vocês há muitos anos, mais de 10 anos tenham feito. E o Persona junta uma metodologia que eu, junto ao Leonardo Belonzi, que era da Prológica, fizemos juntando o Enneagrama,
que é um método de autoconhecimento muito conhecido e maravilhoso. A programação neurolinguística, que é pela forma de você se comunicar, e a tipologia junguiana, porque a minha formação é em junguiana e eu sou apaixonada por ele. Então, nessa metodologia, nós fizemos um CD multimídia, que na época era vendido em livrarias, nós trabalhávamos pelas livrarias, onde você faz a sua avaliação do seu perfil. Cada pergunta, mesmo que ali no final você ainda tenha curiosidade, a ideia é que cada pergunta nesses testes, quando a gente faz, que fiquem na nossa cabeça, né? Então, quando eu estou lá interagindo com alguém, vem aquela pergunta, nossa, eu respondi assim, mas será que eu sou assim mesmo? Será que no dia a dia eu atuo dessa forma? Então, eu tenho uma paixão por esse aspecto, né? Me especializei em todos os testes, mecanismos e ferramentas que você tem de análise de perfil, de assessment, que a gente usa muito no mundo corporativo, e trabalho com eles. E aí a gente leva isso para a comunicação, para o feedback. O quanto que ajuda os líderes hoje em dia, se eu sei o perfil do meu colaborador, o jeitão dele, o quanto que me ajuda no momento de dar o feedback, de dar o feed forward, né? Desenvolvê-lo para novas funções. Né? Isso daí é importante, porque eu vivi muito na área de call center. Sim. E lá, assim, a possibilidade das pessoas crescerem é grande. É grande. Porque sempre está precisando de gente. Exatamente. Só que muitas vezes era promovido o melhor atendente para ser supervisor e ele virava o pior supervisor. Exatamente. Uma coisa, as habilidades que me fizeram ser um bom atendente não são as mesmas habilidades que vão ser requeridas quando eu sou um líder. Exatamente. Né? E essa é um nicho bem interessante, porque tem que ser trabalhado primeiro essa parte. Exatamente. Né? E hoje as empresas têm feito muito isso, né? E isso é muito importante. O quanto que eu tenho um grupo de pessoas com talento e quando eu quero promovê-las a líder, eu já as preparo previamente. Quais são as habilidades que serão exigidas, o que ela tem que aprender sobre pessoas, gestão do tempo, né? Porque antes o tempo era só dela, agora o tempo não é mais dela. Eu tenho uma equipe que vai me solicitar, que vai precisar que eu atue, então o quanto que eles precisam ser preparados. É verdade, é muito bacana. E também em toda a parte de escala, né? Depois gerente, sim, né? Alta gerência e tudo mais. Tem que ser e isso a gente também. usa muito, eu pelo menos sou seguidora, gosto muito do pipeline da liderança do Rancharan. Sim. Então é uma metodologia que você conhece, o quanto que em cada etapa, cada virada do pipeline, quais são as habilidades, quais são as características que eu preciso ter. Né? E hoje eu tenho trabalhado isso, Kendi, muito com a questão das mulheres, né? Então, como mulher, empresária, mãe, vivi tudo isso, né? Eu tive uma carreira no mundo corporativo e tenho uma carreira hoje como consultora na minha empresa e tudo mais. Então, o quanto que eu, como mulher também, vivi as dificuldades da liderança feminina. E numa época em que a mulher não era considerada empoderada. Com certeza. Numa reunião você tem que ficar calada, né? Em quantas situações você poderia falar a mesma coisa que o teu gestor falou, mas ele era homem, aquilo era mais ouvido. Né? Assédio, tantas coisas que ocorriam, né? Ainda ocorrem, né? Mas que hoje tem um espaço maior para acontecer. Então hoje eu trabalho muito nesse nicho de como que a gente empodera as mulheres, como que a gente prepara as mulheres, e são programas muito legais. Muitas empresas têm trabalhado, hoje eu faço através da Casa Educação, programas específicos para mulheres na liderança, porque o nosso objetivo é equiparar. Né? Por que você pega aí as melhores empresas, você tem das 100 melhores empresas, você tem delas 3 são CEOs femininas? Por que isso? Será que eu não tenho mulheres preparadas? Lógico que a gente tem mulheres preparadas. Exatamente. A gente não tem espaço para que essas mulheres possam concorrer a essas vagas. Sim. Hoje está melhorando, né? Sim, mas ainda tem muito caminho a andar, viu, Kendi? Então, o que eu vejo que está melhorando muito, que não se falava antigamente, são empresas fazendo programas específicos para a sua liderança feminina. Através da Casa Educação, com cursos abertos ou cursos em company, a gente prepara essa liderança feminina, aonde traz tanto a questão, como que eu lido com situações de falta de respeito, como que eu lido com as piadinhas, como que eu me posiciono em situações de assédio. Então, um leque de comportamentos,
né? E várias empresas têm feito isso, organizações também, que eu faço até questão de contar, eu faço parte da mentoria colaborativa, Mentoras Colaborativas, que é de um programa Nós por Elas, da Edna Valasso. Talvez você tenha ouvido, do Instituto IVG. Isso. Então é bárbaro esse programa, né? Esse mês, agora é a 11ª edição desse programa de mentoria. Então nós temos ali 500 mentoradas. Então nós estamos preparando mulheres, as mulheres trazem os seus desafios e a gente ajuda nesses desafios. E contam experiências difíceis que foram trabalhadas. Exatamente. Né? Mas esse trabalho é mais ou menos assim. Você tem lá o lago tranquilo, você joga uma pedra, aquelas ondas se propagam. É isso então, que a gente espera, né? Essa reverberar, né? Para várias outras situações. Esse é um programa gratuito, que é feito, que é bárbaro, né? Eu tenho muito prazer em fazer parte, e existem vários outros programas também que podem ser feitos para ajudar, né? Potencializar como me posicionar para que possa ter uma equiparação. Não é possível que não tenham mulheres preparadas por aí, a gente sabe que tem, né? Verdade. Ô Elaine, eu sei que dos internautas que estão nos assistindo, a grande maioria já chegou a assistir uma palestra sua. Seria bom, hein? Não, menos. E em que momento que você falou, bom, agora eu vou ser palestrante? Você já nasceu assim, despachada assim? Ou tem um momento que dá frio na barriga ainda? Tá? Com certeza. O que acontece, Kendi? Pelo contrário, se meus filhos me vem falando assim, vai falar, nossa, não é possível. Porque eu tenho uma outra característica mais introvertida. Só que eu comecei na área de treinamento, de recursos humanos, dentro das empresas. Aí então imagina, tinha que tá lá, né? Tinha que fazer a integração do novo funcionário. Eu era péssima, horrível fazendo integração. Ficava nervosa, principalmente quando tinha uma figura de autoridade. Então, na integração tinha um diretor, mas eu ficava nervosa com todos. Interessante, eu achei que você já era despachada. Não, nada disso. Ficava mal, minha boca secava, parecia que grudava a boca no dente, a gente não ia conseguir falar. Era horrível. E dá branco e tudo mais. E aí eu comecei a estudar com isso. Fui uma das alunas vou fazer um jabazinho aqui, para o Reinaldo Passadori, fiz cursos, amigo da gente, fui fazer oratória, fui treinar, e aquela questão, praticando que a gente aprende. Então pratiquei muito em casa, gravava o meu próprio áudio. Hoje é tão fácil com o celular, né? Antes era aquelas fitinhas VHS que você fazia uma filmagem, depois que você ia olhar, depois que você ia olhar. Então hoje eu comecei a trabalhar com isso por ver a quantidade de pessoas sofrendo como eu sofria. É interessante que você falou, porque o pessoal pode praticar até no próprio celular hoje, ele não precisa nem Gente, comprando a melhor gravador. coisa, pega o teu celular, põe a distância, grava e assiste, não é nem para mostrar para os outros, ou grava o áudio. Tem gente que fala assim, pelo amor de Deus, eu não quero nem me ver. Tá bom, começa com o áudio. Grava o teu áudio você falando, escuta, percebe como você falou, o que soou bem, o que não soou. Ele falou 200 vezes. Isso, quanto que eu tenho de vícios de linguagem, faço, para depois ir para a linguagem corporal. Vai aos poucos, você pode ir treinando. E a gente hoje tem no YouTube, quantos cursos aí gratuitos no YouTube, dicas. Não aprende quem não quer hoje em dia. Agora, às vezes, não é só isso. Às vezes a pessoa tem uma trave emocional, tem um trauma, passou por uma situação bem delicada na época de escola ou na época da faculdade. E aí sim, tem todo um trabalho, entra em contato, a gente faz o coach executivo e você limpa isso rapidamente. Porque a técnica em si tem muitas dicas, tem o pulo do gato, né, que a gente fala, mas às vezes você tem uma trava emocional que realmente não te libera. E eu fico muito feliz quando os participantes, nesse caso, quando tem uma trava, ele vai para o treinamento e não consegue praticar, e aí depois a gente faz um acompanhamento individual e depois ele me manda vídeos mostrando que está bem, que está conseguindo. Foi uma superação dele. Isso. E não foi para mostrar para você, é para que ele consiga andar com as próprias pernas. Que é aquele ponto que a gente falou, a pessoa tem
tem tanto talento e hoje, se você não se expressar, se você não se comunicar, como que as pessoas vão saber a sua habilidade? Fico lá na reunião com a mãozinha assim, ó, falo, não falo, falo, não falo. Não falo. Aí depois alguém fala aquilo que eu tinha pensado e é tão valorizado. Não dá, né? Não, aquela regra, quem não é visto não é lembrado, continua valendo. Continua. E também uma mais antiga, hein? Quem não se comunica se estrumbica, que eu adoro, né? É verdade. Então, cada vez mais, né? Eu não preciso sair por aí querendo aparecer. É muito diferente querer aparecer e se comunicar na hora que quer, com quem quer. Esse é o ponto, né? Eu não preciso fazer nada exagerado, mas se eu percebo que em algum momento eu deixo de agir por vergonha, timidez ou medo excessivo da crítica, aí eu tenho que fazer alguma coisa. Ok. Elaine, e você, quando chegam os desafios, sim, você vai atrás, mesmo que seja difícil. Tem que ir, né? Então você tem em 2 livros da Ser Mais. Isso. Fala os dois. Eu tive eu tive a oportunidade de trabalhar no livro da Ser Mais, que é o coaching, que foi quando eu fiz as formações. Eu fiz 2 formações em coaching, mesmo sendo psicóloga. Eu fiz essas formações para buscar ferramentas para acelerar processos, principalmente dentro da empresa, sim, né? Para ajudar as equipes, a liderança. E também agora o mais recente com a editora Líder, que é o PNL Sistêmica para Mulheres. Como tem esse trabalho todo direcionado para mulheres, sim, fiquei muito feliz de ser convidada, de participar desse programa, porque a gente precisa algumas dicas, né? Em várias situações do nosso dia a dia, por restrições, por coisas que aconteceram, a gente precisa dar um empurrão nessa mulherada que está vindo por aí. Deixa eu até mostrar aqui. Por favor. Pessoal, é interessante porque aqui tem os depoimentos, né, dos profissionais. Isso. Então, muitas vezes fala assim, eu não preciso disso aqui, precisa sim, porque muitas dicas que estão aqui dentro vão aparecer na sua vida e se você souber, você tem um atalho. Você sabe o caminho mais rápido a ser percorrido do que ficar dando cabeçada e perdendo muito tempo. Quantos livros que marcaram nossa vida, né? Que trouxeram uma mensagem certa na hora certa. Né? Sim, né? E assim, o tempo é um recurso escasso, não renovável. Perdeu. Perdeu. Né? A gente tem que tá sempre aprendendo coisas novas. Né? Você sempre foi uma eterna lifelong learning, sim. Perfeito. Eu amo aprender, né? Então, quando você fala de desafios, quando o desafio vem assim, eu vou aprender uma coisa nova, nossa, aquilo me fascina. Eu realmente gosto muito de aprender. Que bacana. E agora que a pandemia está terminando e que os projetos vão aparecendo. Estou até aqui, né? Pude te encontrar. Sem dúvida. E vamos ver aí projetos junto com a WeStudents. Vamos o retorno das palestras. É verdade, é verdade. Voltar a fazer as coisas interessantes. Com certeza. Nós estamos nos instantes finais. Eu quero que você volte outras vezes, porque você tem muito conteúdo. Obrigada, Kenji. Muito prazer. Queria que você deixasse uma mensagem para os nossos internautas e também os seus contatos. Sim. Meu contato é Elaine Martins _palestra. Então no LinkedIn é palestrante, no Insta é palestra. Mas o que eu quero deixar de informação vai atrás dos seus objetivos. Puxa, mas eu não consigo me comunicar, eu tenho vergonha, eu tenho timidez. Busca apoio, porque hoje você precisa se expressar. Cada vez mais, acho que sempre precisamos, mas hoje não dá mais para você não se expressar. E o mundo quer conhecer sua habilidade, cada um tem um talento, cada um tem uma característica especial que pode aparecer. Coloca para fora, vamos lá. Perfeito. Internautas, com os agradecimentos então a esta talentosa profissional. Muito obrigado, meu querido. Obrigado a você. Prazer de estar aqui. Elaine Martins, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.